Oi, seja bem-vindo a este devocional. Eu convido você a ter um momento com Deus comigo. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 3, e nós vamos ler o versículo 8 e o versículo 10, que nos diz assim: Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. E nesse devocional, o Senhor ele falou muito comigo em relação à tentação, em relação à resistência, em relação a permanecer de pé. Porque é tão fácil a gente falar sobre resistência, a gente falar sobre tentação, quando a gente consegue resistir a isso, quando a gente consegue passar por isso ou quando a gente não está passando por isso, quando a gente está vivendo um momento bom. É fácil falar da dor quando a gente não está vivendo a dor. É fácil falar de fome quando a gente não está passando fome. É fácil falar de necessidade quando a gente não está passando necessidade. Mas e quando a gente passa? E quando é a nossa vez? E quando é com a gente? Como que a gente vai tocar num assunto e como que a gente vai dizer para as pessoas sobre algo que a gente está passando? E eu já falei sobre isso aqui outras vezes, aqui nos devocionais, em relação à tentação, em relação à resistência, em relação à perseverança, porque o que o Senhor mais tem trabalhado em mim é nisso. É na resistência, é na tentação, é resistir a todos os momentos, é resistir sem saber o que vai acontecer, é resistir em momentos difíceis, é resistir à tentação mesmo quando ela vem todos os dias sobre você. E tentação não se trata só de pecado, não se trata só de um desejo da carne. Tentação está relacionado a tudo aquilo que quer desviar a gente dos caminhos do Senhor. Então, às vezes, a tentação que você está passando é sobre o medo, é sobre a insegurança, é sobre a falta de fé, é sobre a falta de dependência. Às vezes a tentação que você está passando é para vencer um pecado, é para vencer algo que quer te condenar, é para vencer o passado, é para vencer uma depressão, e tudo isso é tentação. Mas o Senhor diz que se a gente guardar a palavra dele e se a gente continuar fiel, assim como a igreja de Filadélfia era, porque o que está faltando na nossa geração é a igreja de Filadélfia, é pessoas resistentes, é pessoas que mesmo com pouca força resistem e guardam o nome do Senhor, guardam a paciência do Senhor. E a paciência do Senhor é compreender que o Senhor ele responde na hora que ele quer e ele trata da maneira que ele quer, e a tentação vem e ele permite, mas ele dá o escape e ele não permite que sejamos tentados além do que a gente possa suportar. É entender isso. É entender que não importa o que acontecer e a maneira que você for tentado, não importa o quanto o inimigo tentar te tirar do sério, o Senhor Jesus vai te livrar. E você vai acordar todas as manhãs e você vai olhar para o céu e você vai se lembrar da promessa do Senhor. Os dias difíceis virão na nossa vida pessoal, os dias difíceis virão ao nosso redor, os dias difíceis virão sobre o mundo. Mas aqueles que confiam, esperam no Senhor, eles vão renovar suas forças, porque aquele que guarda a palavra e a paciência do Senhor nas suas atitudes, na sua mente, no seu coração, ele é livre. O Senhor livra o seu caminho. O Senhor dá a porta de escape. E eis que o Senhor colocou uma porta aberta diante dele, a qual ninguém pode fechar. E tem muita gente que rotula porta aberta como algo material. O Senhor, quando ele fala de abrir uma porta, e a gente sempre escuta quando fala de porta aberta, a gente sempre vem na nossa cabeça que é uma oportunidade de emprego, é uma bênção, é algo bom. E sim, porta aberta pode significar um emprego, pode significar uma bênção material, pode significar algo que você está esperando. Mas aqui em Apocalipse, no capítulo 3, quando o Senhor fala sobre porta aberta, a porta que ele está falando é o Espírito Santo. Ele colocou essa porta aberta na sua vida e ninguém pode fechá-la. Ninguém pode fechar a porta da fé na sua vida, a porta da confiança, a porta da perseverança, porque quem colocou essa porta aberta foi o Senhor. Quem colocou essa porta aberta foi Jesus. Quem colocou esse escape foi Ele. E ninguém pode fechar. Então
coloque uma coisa na sua cabeça. Nós não somos pessoas fracas. Você não é fraco. Você não é irresistente. Você não é desanimado. Você não é uma pessoa sem fé. Você é uma pessoa de fé. Você é uma pessoa forte. Você é uma pessoa resistente porque o Senhor abriu essa porta na sua vida. O Senhor determinou isso sobre a sua vida. E se o Senhor determinou, ninguém pode mudar. E isso significa que não importa a provação, não importa a tentação, não importa o que aconteça, o Senhor vai te colocar de pé diante da tentação. O Senhor vai te colocar como resistente diante do deserto. O Senhor vai te colocar como cabeça no meio dos seus inimigos. E o Senhor vai te honrar onde você é humilhado. O Senhor vai te honrar onde você derrama lágrimas. E cada tentação que você resistiu, porque Ele viu que você manteve a sua promessa, que você não negou o nome dele, que você resistiu mesmo com pouca força. E não tem nada mais valioso e precioso para Jesus do que aquele que resiste em meio à tentação, do que aquele que persevera em meio à tentação e aquele que não nega o nome dele. E aquele que clama e diz: Jesus, eu preciso de ti. Tu és o meu único escape, tu és a minha única saída. A quem eu recorrerei, Senhor, se só tu tem palavras de vida eterna? O Senhor te viu hoje na sua tentação. E Ele viu o quanto você tem resistido diante disso. Ele viu o quanto você tem sofrido e o quanto você tem lutado. E todas as vezes que você pensou que caiu e que você pensou que tinha abandonado, que não tinha conseguido mais, o Senhor esteve presente. O Senhor foi a sua força. O Senhor colocou a porta aberta para você. Então, agradeça de joelhos a Jesus. Porque ainda que a provação venha sobre o mundo, o Senhor te livrará. E todos vão ver a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Daquele que é justo e daquele que é ímpio. Daquele que persevera e daquele que se entrega. Daquele que ama e daquele que repudia. Daquele que ouve e daquele que descarta o conselho. Eu te agradeço por ter ficado até aqui comigo neste devocional. Até a próxima.